Olá, amigos! Com muita alegria e um pouco de apreensão na alma, iniciamos hoje mais um programa. A convite da Rádio Web Estação da Luz e da Rádio Rio de Janeiro, nós vamos daqui de Brasília, dos estúdios do Cine Espírita, produzir semanalmente um programa muito incrível, embora eu considere bastante desafiador. Toda semana vamos estudar a Revista Espírita. Vamos entrar dentro do pensamento do codificador. Nosso programa se chama Entendendo o Pensamento de Allan Kardec. Hoje a gente vai fazer uma panorâmica sobre o que está vindo para nós, tá bom? Um programa bastante desafiador, creio que vamos aprender muito juntos. A Revista Espírita, chamada por Allan Kardec de Jornal de Estudos Psicológicos, foi o lugar onde que o codificador abriu, para debate sobre aquela ciência, filosofia e religião que emergia a partir de 1857, data fundante de publicação de O Livro dos Espíritos. Vamos dar um passo anterior à Revista Espírita, na verdade um jornal da época, para a gente compreender o contexto incrível dessa revista, o quanto é importante a gente parar e pensar nela quando queremos entender a doutrina dos espíritos, a doutrina que é dos espíritos, tá bom? Muito importante a gente também ter a certeza em nós, quando nos aproximarmos, quando buscarmos nos apropriar dos conceitos espíritas. A doutrina é dos espíritos, não é de Allan Kardec, tá bom? Em nenhum momento ele se colocou como dono do espiritismo. Por isso, antes da gente pensar acerca do nosso programa e da doutrina espírita, pensemos que todas as vezes que alguém disser para você, se alguém disser para você, eu te vi acompanhando o programa, eu te vi numa casa espírita, eu te vi assistindo ao programa, você é kardecista? Não somos kardecistas, não existe kardecismo, porque não seguimos Allan Kardec. Allan Kardec, um grande trabalhador de Jesus. Eu aqui da minha insignificante personalidade, ouso dizer que foi o maior deles, que trouxe a terceira revelação na forma de codificador para a Terra. Mas um trabalhador de Jesus, tá bom? Nós seguimos a Jesus. E por isso, o valor da doutrina dos espíritos, como ciência, filosofia e religião para nós. Esse é o lugar da Revista Espírita, do Jornal de Estudos Psicológicos. Kardec, na verdade, nascido com Hippolyte Léon, Denisard Rivaio, era um grande professor. Foi mestre escola. Para vocês terem uma ideia acerca do codificador, recomendo que todos procurem a obra de Henri Sauce, publicação da Federação Espírita Brasileira, que traz a biografia dele, de maneira a outros biógrafos. Mas essa é bem completa e que conta um pouquinho dele. Só para a gente ter um pouquinho do entendimento de quem foi Allan Kardec, esse é um pseudônimo, que ele assumiu. Ele foi discípulo de Pestalozzi, de Henri Pestalozzi, em Yverdon, na França, no maior centro humanista da época, de formação de crianças. Ele foi mandado, o pai dele era jurista, e ele foi mandado para lá para ter a melhor formação humanista possível para a época. E ele foi o melhor aluno de Pestalozzi. Henri Pestalozzi até hoje é homenageado por muitas escolas de viés humanista, Escolas que se debruçam sobre a temática da inclusão, da educação inclusiva, todos reverenciam Henri Pestalozzi. Pestalozzi teve Allan Kardec como um dos seus melhores alunos. Eu, no meu entendimento da biografia do codificador do Espiritismo, teve-o como melhor aluno. De onde você tirou isso, Patrícia? Como você acha isso? Porque teve um momento na biografia dos dois, de Henri Pestalozzi e de Hippolyte Léon, que a gente observa que Pestalozzi precisou viajar. Ele saiu da Suíça, de Verdun, lá onde ficava o Instituto de Educação dele, e deixou o Instituto nas mãos de Allan Kardec. Aos 14 anos, aos inacreditáveis 14 anos, Allan Kardec assume o Instituto de Educação, porque ele era o melhor, eu penso. Bem, ele volta para a França, depois que ele conclui os estudos ali, segue seus estudos e se torna um grande professor. Fundador de diversas escolas, diretor de diversas escolas, publicou diversos livros, inclusive é um livro dele, hoje ainda à disposição na Biblioteca Central de França, que fala sobre proposta para a revolução da educação na França. Ele era educador por excelência, E é essa pessoa que assume o codinome de Allan Kardec, quando ele percebe
a missão que tinha nas mãos de codificador. Missão que foi entregue a ele pelos espíritos, tá bom? Um dia, vocês vão lá na biografia de Kardec e vão entender melhor. Um dia Kardec foi convidado por um grande amigo para ver de perto o fenômeno das mesas girantes, que era um fenômeno que acontecia nas mesas francesas naquele momento. Né? As pessoas se reuniam para, ao doarem fluidos, a gente vai estudar tudo isso aqui na Revista Espírita. Ao doarem fluidos, eles viam que as mesas se moviam e respondiam a perguntas. Era um fenômeno que a sociedade da época tinha como fenômeno de graça. Kardec, que era um estudioso, ele só era estudioso e se dizia o tempo todo como cético. Tanto que quando falaram para ele, as mesas respondem perguntas, ele riu. Falou, não existe isso não. Não existe isso. Mesa não tem cérebro. Entenderam? Essa foi a resposta dele quando eu estou aqui parafraseando. Mas ele foi ver. E quando ele viu o fenômeno, e viu de novo, e mais uma vez, ele percebeu que havia algo ali a ser estudado. Ele era um estudioso. Porque ele era um professor. Porque ele era um educador. Porque ele era um mestre de escola. Que foi o melhor discípulo de Pestalozzi. E a partir daí ele começa, os espíritos falam para ele, é a sua missão. Codificar isso que está chegando. E ele começa então a estudar. E, através do controle universal dos espíritos, fazer muitas perguntas, que eram respondidas por médiuns, mais de 1000 no mundo inteiro. Ele começa a receber as perguntas, veja o trabalho hercúleo dele, de consolidar, comparar, analisar as respostas, ver se faziam sentido e se elas eram congruentes. Se uma resposta dada num lado do mundo era congruente a outra, dada no outro lado do mundo. Porque naquele momento, os espíritos nos contam que houve uma invasão organizada na Terra. Os espíritos chegaram, começaram a se manifestar de diversas formas. Veja que Kardec começa a codificar e o fenômeno das mesas girantes vai acabando na França e no mundo. Ele comenta isso aqui na revista também. Porque já não era mais necessário isso. Já tinha chamado a atenção. E ele chegou e começa a codificar de maneira linda. Então veja, ele era um estudioso, um professor, né? E ele fala que em nenhum momento ele partiu da pergunta. São espíritos que estão respondendo? Ele nem sabia que espíritos existiam, ele nem acreditava, na verdade, nisso, né? E ele nos explica que no seu método racional e intuitivo, que ele juntou a razão, ele era um professor racional, dava aula de matemática, completamente racional, pitagórico, né? E aí começa a observar a intuição dele, né? De mestre escola. Gente, tem alguma coisa aqui. E ele explica, então, que no seu método racional e intuitivo, em nenhum momento ele partiu de nenhuma resposta, ele começou a fazer perguntas. É a maiêutica socrática. É a maiêutica socrática, né? Sócrates, lá 1000 anos antes de Jesus, usava assim. A maiêutica era a forma que a mãe dele, que era hoje chamada de doula, né? Parteira, dava a luz, ajudava a dar a luz. Ele faz isso com o conhecimento. Vai perguntando, para ele e os discípulos dele chegarem a respostas possíveis. Kardec usa esse método incrível, o método socrático. Ele começa a fazer perguntas. E ao fazer perguntas, ele começa a ter a elucidação. E vai chegando nas respostas de maneira incrível. Como ele era educador, completamente dialógico, aberto ao diálogo. Veja como o pensamento de Kardec, de Allan Kardec, e como é importante a gente entrar no pensamento dele. Por isso o valor desse programa, para mim, para todos nós, entendendo o pensamento do codificador. Vejam o pensamento dele, que não dá para construir um conhecimento sozinho. Embora houvessem a pleia de espíritos ali assessorando, trazendo as respostas por múltiplos médiuns no mundo inteiro, ainda assim ele queria ouvir os encarnados. E aí, a palavra minha, no meio do sufoco, porque o livro dos Espíritos sai em 1857. Kardec assume um codinome, Allan Kardec. Os Espíritos falaram para ele, era o nome dele de uma outra encarnação em que ele teve na Gália. Ele assume esse nome para quê? Para sumir como Hippolyte, porque ele era conhecido. Ele tinha inclusive um estudo, um livro publicado na França, sobre um método para revolucionar a educação naquele momento. Não dava para Hippolyte, Leon, Denisard, Rivail apresentar-se como codificador do espiritismo. As pessoas iam confundir. O que ele faz? Ele se apaga. Some. Pessoal, a gente está numa época, 1857, publicação do Livro dos Espíritos. Não tinha internet. Não tinha rede mundial de computadores. Não tinha forma tecnológica de se comunicarem. Aí a gente para e pergunta. Quem era Allan Kardec naquele momento? Ninguém sabia. Ele sumiu. Hippolyte sumiu para aparecer como Allan Kardec. Para o mundo, era um desconhecido. Ótimo. Essa é a marca dos espíritos superiores, tá bom? Aquele que quer aparecer muito, pense nisso. Aquele que quer aparecer muito, quer botar seu nome na frente, quer criar marca pro seu nome, tá equivocado. Porque a verdade não é nossa, a verdade vem por nós, muitas vezes, como instrumentos diminutos na Terra. Kardec, como eu falei para vocês, ouso dizer, né? O maior trabalhador faz isso. Se apaga como Hippolyte, nome de Cristo de Nascimento. Para aparecer um Allan Kardec, que trazia uma verdade revolucionária. O que brilha? A verdade que ele traz, que não é dele.
que ele fala o tempo todo, fui apenas um trabalhador. Mas, pessoal, que grande trabalhador, né? Abriu mão da sua história como educador, como professor, né, de mestre-escola, para se dedicar a esse ensinamento que fica e que se torna revolucionário para nós, né? Se torna como uma resposta para as perguntas milenárias, desde a época socrática. Quem eu sou? De onde eu venho? Para onde eu vou? A doutrina chega para nos responder essa e outras perguntas basilares da caminhada humana sobre a Terra. Mas Allan Kardec, como dizia, um grande educador, mudou o nome para não ser reconhecido, mas a alma, a essência do trabalhador de Jesus permanece. Era aberto ao diálogo. Esse é o verdadeiro professor, né? Aquele que percebe que ele traz uma verdade, traz uma revelação, mas está aberto a ouvir. Veja como o ensinamento de Kardec consentâneo ao mundo atual. Nós estamos precisando muito estar abertos ao diálogo. Já viram como está o mundo, como está o nosso país, porque estamos aqui no Brasil, como está a nossa vida? Se o outro vem com uma ideia diferente, a gente se fecha. Isso tem acontecido reiteradas vezes, né? O outro que pensa diferente é inimigo. O outro que age diferente eu excluo. O outro que se porta diferente não quer me relacionar com ele, porque estamos completamente fechados. Kardec, mestre escola, nunca jamais foi assim. Ele abriu seu diálogo de maneira linda. E como é que faz? Vejam vocês, presumo eu, né? Naquele sufoco de publicar o Livro dos Espíritos, né? Que começou com um pouco mais de 500 questões, para chegar em mais de 1000 na segunda edição, quando ele conseguiu consolidar mais perguntas, mais respostas e produziu a edição definitiva de nossa obra basilar do Espiritismo, né? Naquele momento, ele pensa, preciso de um palco para discutir, para conversar com as pessoas. Se elas estão tendo dúvidas, as encarnadas estão tendo dúvidas, se elas estão concordando, estão discordando, se elas têm algo a dizer. Lembra, a gente está num mundo não tecnológico. 1857, Paris. E também na nossa viagem aqui pela Revista Espírita, nos próximos programas, a gente vai entrar na Velha Paris, tá? Muitas vezes ele nos traz, já a gente volta na questão do diálogo. Kardec nos traz aqui na revista histórias que aconteceram em Paris, nas noites parisienses, histórias que vêm do mundo. Ele narra a caminhada dele na França e a gente vai na velha Europa, que reverbera em todos nós, porque já estivemos lá. Já vivemos lá, é incrível, a revista é incrível. Bem, naquele sufoco, imagina, né? Na vida dele, na vida tomada pelo trabalho, ele pensa, como professor que era, que ele precisava de uma tribuna para conversar com as pessoas, ver como que o ensinamento estava chegando nas pessoas. E é aí, em 1858, que ele funda o Jornal de Estudos Psicológicos. Vamos entrar dentro do pensamento de Allan Kardec. Vamos na minúcia, na medida que a gente estuda as ideias expostas aqui na revista. Tá bom? Kardec precisava de um lugar para trocar, para dialogar com as pessoas. E ele estabelece então esse jornal. De maneira linda, aberta, dialógica. Ele está aberto a ouvir o outro, o que discorda. Chega a publicar cartas, né, de expoentes de outras religiões que discordavam, que não concordavam, que eram contra esse ensinamento que chegava. Ele publica, sem medo de mostrar o outro lado, sem medo de falar que é preciso que venha a tese, a antítese, para a gente chegar numa síntese. Filósofo magistral, Allan Kardec. Inclusive, ele estimula a que as pessoas mandem cartas para ele. Ele recebe carta do mundo inteiro, narrando efeitos, narrando fenômenos, narrando casos, contando histórias. E ele vai selecionando, publicando na revista. Esse é o cerne da Revista Espírita. É um espaço dialógico, que ele chamou de tribuna. Que coisa bonita! O codificador chama o Jornal de Estudos Psicológicos, a Revista Espírita, de tribuna livre para o Espiritismo. É esse o lugar. Ele fez esse desafio, imagino que grandioso para ele, sozinho, com os recursos materiais dele. Até pensou se seria possível encontrar alguém que patrocinasse o Espírito. Disseram não. Você vai encontrar os meios. Porque esse estudo tinha que ser independente de qualquer viés, qualquer ideologia, qualquer visão material, sempre passadiça, sempre temporária, sempre impermanente. Kardec faz ali com o suor da testa dele, com os próprios recursos, exaure os recursos e toca em frente, ao lado da codificação que vinha se desenvolvendo. A primeira edição da Revista Espírita, primeiro exemplar do jornal, saiu em 1858, quando a gente tinha ainda o primeiro ano do Livro dos Espíritos. Ou seja, o jornal que dura 12 anos, né? São 12 anos de Revista Espírita. Kardec publicou sem parar todo mês,
caminha ao lado da publicação da codificação. Até o ano que morreu, né? E quando ele morreu, ele deixou a última edição pronta. Ele só desencarnou depois que a última edição da Revista Espírita estava prontinha para ser publicada. Ele fala, na introdução dele, que ele considera esse jornal uma tribuna livre. Porque ele queria conversar, queria dialogar e deixa um recado para todos daquela época. E que serve, pessoal, até o dia de hoje. Ele diz aqui no Jornal de Estudos Psicológicos, nós vamos discutir, mas não competir. Muito válido esse ensinamento. Ele aceita que aquele venha com a crítica, com a antítese, venha com argumento, mas sem brigar. Hoje, temos um ensinamento lindo de Bezerra de Menezes também, né? Há quase um século, na verdade. Os ensinamentos de Bezerra estão conosco, né? Nas obras subsidiárias e complementares da codificação. Mas tem uma psicografia bonita de Divaldo Franco, de pouco mais de 10 anos, em que Bezerra fala assim, a gente pode discutir. Pode, dentro do nosso movimento espírita, na vida, leva isso para você. Mas não dissentir. É isso que Kardec fala aqui. Eu posso pensar de uma forma ou do outro, mas nossos corações não precisam estar pulsando de maneira aguerrida, com animosidade. Porque a humanidade, o conhecimento só avança quando eu trago um conhecimento, mas eu ouço o que você tem a dizer. Para a gente construir algo novo, algo melhorado, algo maior. Esse é o pensamento magistral de Allan Kardec. Alguns dizem que a Revista Espírita foi o laboratório de Allan Kardec. Eu acho também. Que aqui ele expõe um pensamento, ele criou o método racional intuitivo, né? É o método dele. Racional é o método que a ciência sempre usou, mas ele agrega ao método racional a intuição, porque ele percebeu que havia algo fora da matéria tangível e que a gente tinha que estar aberto para receber isso que chegava e, ao receber, passar pelo crivo da razão. Então, no método racional intuitivo que ele criou, ele abre-se para os questionamentos e expõe no Jornal de Estudos Psicológicos suas dúvidas também. Será que seria isso? Aí depois ele fala, os espíritos esclareceram por meio da médium em tal lugar. Os espíritos disseram por meio de um médium em tal lugar. As respostas, ele vai colocando ali. As dúvidas que ele começa a ter no papel de codificador, as dúvidas que os outros tiveram e que algum médium respondeu em algum lugar, os argumentos que chegam fortes. Kardec foi muito criticado, mas o trabalhador de Jesus permanece de pé. Os críticos chegaram fortes, ele coloca. Tal pessoa criticou dessa forma, expõe porque aquela crítica é inconsistente ou porque ele refuta, mas apresenta sem medo de mostrar o pensamento contrário. É assim mesmo, a verdade é cristalina, né? E não tem medo daqueles que pensam diferente, não se esconde, não impõe da maneira que seja um artigo de fé inquestionável. Tudo que é verdadeiro está aberto à reflexão. E aí ele traz pra gente o epígrafe que abre a nossa doutrina espírita, né? Que fé verdadeira mesmo, é somente aquela que é capaz de facear, olhar de frente para a razão em todas as épocas da humanidade. Entrarmos no pensamento do codificador Allan Kardec é descortinarmos um universo incrível de aprendizado que numa encarnação não cabe. Incrível, né? Kardec nos traz os questionamentos e a vertente filosófica da nossa doutrina dos espíritos, que não é dele. Nos traz os questionamentos, as reflexões e as conclusões da nossa vertente científica, da religião dos espíritos, que não é dele. E nos traz as reflexões, conclusões da vertente religiosa do nosso espiritismo, da religião dos espíritos, que não é dele. Hoje, compreendemos que Emmanuel, mentor de Franciscano Xavier, que a ciência e a filosofia compõem a base da doutrina dos espíritos, né? Com ciência, jogamos razão sobre aquelas questões milenares que disseram pra gente que era questão de fé, que era segredo da fé, mistério da fé, essa era a expressão. Com a ciência jogamos luz sobre isso. Tá tudo explicado, tá tudo entendido, não tem sobrenatural. Está tudo regido pelas leis da natureza, porque as leis da natureza são leis de Deus. Com a doutrina dos espíritos, entendendo também, por meio do seu viés filosófico, Emmanuel fala que é um
O pé, Kardec explora na revista. Por meio do viés filosófico, compreendemos quem Aqui somos. está o lembrete para terminar o programa. Estamos quase acabando, né? Passa rápido. Aqui nos está ensina. O lembrete Já entendi. para terminar o programa. Com o viés filosófico, entendemos quem somos e o que estamos fazendo aqui. O valor da nossa vida. Emmanuel fala que o viés religioso nos liga aos páramos de luz, que é a nossa destinação. Vamos estudar juntos? Nossa companheira de 7 acabou de avisar que nosso tempo acabou e passou bem rápido. Vai ser assim mesmo, tá? Vamos juntos entrar no pensamento de Allan Kardec. Vamos juntos adentrar ao pensamento do codificador do Doutrina dos Espíritos e compreender o quanto esse ensinamento é rico, valioso e importante para os dias presentes. Você pode questionar? Pode. Manda pra gente essa pergunta também. A gente vai tentar buscar a resposta. Ir lá, adentrando o pensamento de Allan Kardec. Manda pra gente sua pergunta também, se você tiver. E a cada encontro, vamos pensar e refletir junto com o codificador. Convido-os a essa viagem. Ele termina a introdução, que foi sobre o que pensamos hoje, falando, mandem-nos. Mandem aqui pra gente, era pra ele e pra Meli, sua companheira incrível e incansável. Mandem narração de fatos, que envolve algo que parecia antes sobrenatural, pra gente jogar luz. Mandem narração de mensagens espíritas, pra gente comparar com o que os espíritos estão falando no mundo inteiro e ver se tem congruência. Mandem críticas, pra gente responder com base no que os espíritos têm falado. Pra gente pra gente experiências que têm acontecido e que têm avançado no mundo inteiro no que diz respeito a essa doutrina que é composta de maneira tríade por filosofia, ciência e religião. Assim também, vamos a cada semana estudar, aprender e avançar. Sempre com Kardec, avançando com o codificador, caminhando com Jesus. Kardec é a chave que nos faz compreender incógnitas, segredos, metáforas e parábolas que ficaram no tempo, incompreensíveis para nós. E Jesus sempre será a porta que se abre para que a gente possa avançar. Como espíritos que somos, você é um espírito, não se esqueça disso. Como espíritos que somos, na direção da luz, de mais luz, de luz acima. Até a próxima semana! Vamos juntos nesse desafio? Adentrando o pensamento de Allan Kardec. Aguardo vocês! Daqui de Brasília, vamos divulgar as nossas reflexões para o mundo inteiro, por meio da rádio, e vamos estar dentro do carro, acompanhando você onde você estiver aí no estado do Rio de Janeiro. Por meio do nosso canal também estaremos em todo o mundo. Até o próximo programa. Obrigada.